Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do Jornal de hoje. Programa Desenrola do Governo Federal. O Ministério da Fazenda anunciou hoje que credores interessados em aderir ao programa têm até 9 de setembro para fazer esta adesão à nova fase, que tem como objetivo renegociar dívidas de até R$5 mil. As curiosidades dos correntistas que tinham dinheiro esquecido em contas pelo país. Na Operação Valores a Receber, disponibilizada pelo Banco Central, acaba de ser feito o maior saque do sistema até agora, R$2.800.000. O apagão de 15 de agosto, em declaração feita hoje, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico afirmou que o motivo do incidente que parou parte do país foi uma falha de equipamento numa usina. O preocupante cenário de crescimento do alcoolismo entre as mulheres. Dados recentes do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostram o aumento do número de morte entre as mulheres entre os anos de 2010 e 2021. Um estudo da Fiocruz traz um alerta preocupante para pais e autoridades de saúde: a baixa taxa de vacinação entre as crianças brasileiras. Apenas 11% entre as de 6 meses e 5 anos tomaram, por exemplo, as 2 doses de vacina contra a Covid no Brasil. Mergulhado na guerra sobre bombardeios russos, o governo da Ucrânia determinou a retirada de crianças da região de Zaporíjia, onde está localizada a maior usina nuclear da Europa. E do Unicef vem outro alerta sobre o desenvolvimento educacional comprometido para milhões de crianças ucranianas. Você vai ver ainda a criançada do Paraná num safari de muito aprendizado. Os bichos estão à espera dos visitantes numa carreta, que é estacionada perto das escolas, para a alegria dos pequenos. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Ministério da Fazenda informou hoje que os credores do programa Desenrola, lançado em julho pelo governo federal, têm prazo de mais 12 dias para aderir à nova fase do programa. É uma etapa que será direcionada àqueles devedores com contas a pagar de até R$5 mil e que ganham no máximo 2 salários mínimos. O alerta foi dado nesta terça-feira em Brasília pelo Ministério da Fazenda. Já está aberta mais uma etapa para adesão de empresas interessadas em participar das negociações do Desenrola. O prazo vai até o próximo dia 9 de setembro, para que essas empresas estejam na plataforma do programa informando quais dívidas estão dispostas a renegociar. Esta próxima etapa do Desenrola, definida como faixa 1, vai garantir atendimento àquele cidadão que ganha até R$ 2.640 por mês, que são 2 salários mínimos, ou mesmo aquele que tem inscrição no CadÚnico. Nesta próxima etapa, em fase de implantação, a renegociação será para os casos de dívidas financeiras ou não financeiras feitas do dia 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro do ano passado. A orientação aos endividados, trazida em destaque pelo Ministério da Fazenda, é que ainda não procurem o site para realizar a renegociação. Este acesso será disponibilizado até o fim de setembro, em data que ainda não foi definida pelo Ministério em Brasília. Hoje, um levantamento aponta que a maior parte das dívidas negativadas no país, 66,3% delas, não era de dívidas com bancos, mas sim contas a pagar para companhias de água, gás, telefonia e varejistas em geral. Agora uma história curiosa e milionária. É isso mesmo, essa semana, num único saque, uma pessoa retirou R$ 2.800.000 na Operação Valores a Receber do Banco Central. Este foi até agora o maior saque pessoa física no sistema.
E que esquecimento, hein? Quem retirou 2,8 milhões de reais num único saque surpreendeu o sistema financeiro do país, pois foi o maior valor sacado por pessoa física desde março, quando a operação Valores a Receber teve início. Valores a Receber é uma ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. Já o maior valor resgatado por pessoa jurídica foi de 3,3 milhões de reais. De acordo com estatísticas do Banco Central, 63% dos resgates devem ser de até R$10. No total, mais de 11,6 bilhões de reais estão esquecidos em contas bancárias por pessoas e empresas no país. Mas ainda restam 7 bilhões e 100 milhões de reais que podem ser resgatados por pessoas físicas e empresas. Segundo o Banco Central, esse dinheiro é referente a contas encerradas ainda com saldos disponíveis, tarifas cobradas indevidamente, entre outras fontes. O sistema já devolveu 4,4 bilhões em valores a receber para 14,4 milhões de CPFs e 571 mil empresas. Para saber se você tem algum dinheiro esquecido, é só acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. E aquele dia de Brasil quase que totalmente às escuras, hein? Olha só, gente, o apagão do último dia 15 de agosto foi causado por uma falha de equipamento numa usina. Esta foi a declaração divulgada hoje pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal investigam o caso. O apagão nacional do último dia 15 foi causado pelo atraso no tempo de resposta de um equipamento em uma usina de energia. Esta foi a declaração do diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, hoje durante a audiência na Câmara dos Deputados. Segundo ele, essa falha de equipamento causou uma, abre aspas, série de outros pequenos eventos, que na prática levaram a uma desconexão do sistema integrado, fecha aspas. Como resultado, as 26 unidades da federação que compõem essa rede interligada passaram por instabilidade e queda de energia. A exceção foi Roraima, que ainda não está no Sistema Interligado Nacional e, por isso, não sofreu a pane elétrica. Ainda no dia do apagão, o ONS já havia informado que o desligamento que atingiu as regiões sudeste e sul do país tinha sido uma, abre aspas, ação controlada, ou seja, que foi proposital em resposta a uma falha identificada na região nordeste, fecha aspas. O sistema tinha sido desarmado para evitar que um problema pontual se propagasse e acabasse danificando equipamentos por sobrecarga. O apagão incluiu uma separação elétrica e, na prática, foi como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectado das regiões sul e sudeste. Pelo menos 16 mil megawatts foram afetados. Dados recentes divulgados pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool corroboram o cenário preocupante do uso de álcool por mulheres no Brasil. Além do aumento já conhecido de 42,5% de brasileiras relatando consumo abusivo de álcool na última década, o novo relatório aponta um crescimento de óbitos e internações atribuídas ao álcool entre as mulheres, comparando as taxas por 100 mil habitantes de 2010 e 2021. Entre os homens, a situação é oposta, sendo observada uma queda nos dois indicadores. Cada vez mais mulheres estão sofrendo pelo uso do álcool no Brasil. Foi com base em pesquisas que Curitiba, no Paraná, recebeu a 5ª edição da Colcha de Retalhos, um evento de alcoólicos anônimos que está preocupado com o crescimento do alcoolismo feminino. É muito importante que todo o Brasil possa tomar consciência da gravidade do alcoolismo, tanto para o homem como para a mulher, que tem aumentado muito. Frequentemente, a gente fala muito do alcoolismo do homem, mas o alcoolismo da mulher, infelizmente, tem aumentado bastante nesses últimos anos e a gente precisa tomar cuidado com isso e alertar a população. O evento reuniu palestrantes que falaram sobre o alcoolismo feminino. São profissionais da área da saúde que vieram até o campus da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, para conversar com mais de 400 pessoas que participaram das modalidades de palestra e também de workshop oferecido de forma totalmente gratuita.
O objetivo dos organizadores foi atrair quem precisa de ajuda por meio do comportamento das experiências, forças e esperanças vivenciadas pelas mulheres alcoólicas. Um evento de 2 dias, de muitas palestras, falando sobre o alcoolismo feminino, falando da importância da família, buscar ajuda para essa mulher alcoólica e, principalmente, mostrar que existe realmente ajuda e que o alcoolismo é uma doença tratável. Na última década, o novo relatório aponta um crescimento de óbitos de mais de 7,5% e internações maior que 5%, atribuídos ao álcool entre mulheres, comparados às taxas por 100 mil habitantes de 2010 a 2021. O apoio da família para o alcoólico é extremamente importante, mas é importante também a gente salientar que o familiar também adoece e ele também precisa tomar muito cuidado consigo. Nós temos Alcoólicos Anônimos que trabalha com o alcoólico e temos as unidades, os grupos do Al-Anon. O Al-Anon é para familiares de alcoólicos, para ajudar essas pessoas que estão tão tontas, tão perdidas quanto o alcoólico. Na busca por alternativas mais sustentáveis para a cidade de Curitiba, e pensando também num futuro com menos poluentes às próximas gerações, já começaram este ano os testes com ônibus 100% elétricos. Neste ritmo mais verde e sustentável, mais um equipamento de outra marca foi lançado para entrar na frota da cidade. Os primeiros quilômetros rodados foram para apresentar mais um ônibus 100% elétrico que deve rodar em Curitiba. O modelo BZL da Volvo deve rodar já na próxima semana por Curitiba. Após os testes, a Prefeitura deve comprar 70 veículos elétricos e a partir de junho de 2024, esses ônibus já vão fazer parte da frota. 2 linhas serão testadas. Juntas, elas transportam por dia cerca de 140 mil pessoas. A avaliação deve durar pelo menos 30 dias. O custo de um ônibus elétrico chega a ser quase 3 vezes maior que o de um tradicional. Mas o presidente da Volvo na América Latina, André Marques, explica que os benefícios a longo prazo são muito positivos. Entre eles estão a diminuição da emissão de carbono e a evolução da mobilidade urbana. Mudanças que estarão mais adequadas ao planejamento de uma cidade mais verde. E que vem de encontros aos objetivos da Prefeitura, que pretende zerar a emissão de carbono até 2050. Visando trabalhar o conceito da cidade zero, que é zero emissões, zero ruído, zero, na nossa visão, zero acidentes e zero congestionamento, que no final do dia o que a gente quer é atrair mais passageiros para utilizar o ônibus, para utilizar o sistema público de transporte. O investimento da Prefeitura será de R$200 milhões para 70 veículos até junho de 2024. Se o sistema elétrico passar a fazer parte, de fato, do sistema de transporte público, o preço da passagem poderá até ficar mais baixo. Um alívio e tanto no orçamento de qualquer usuário do transporte público na capital paranaense. A ideia de um ônibus elétrico é que o óleo diesel não onere a passagem. E a ideia da cidade ser autossuficiente em energia solar, fazendo cada vez mais fontes limpas de energia, é nós chegarmos a um desconto de tarifa substancial que também pode ser conquistado se o sistema ficar muito bom e todo mundo quiser andar de ônibus, daí a tarifa baixa. Importante, né? Tarifa mais baixa nas cidades do país. Veja no próximo bloco, o estudo da Fiocruz aponta a imunização em baixa entre as crianças brasileiras. Um alerta da Unicef para o futuro das crianças da Ucrânia, que crescem num país com um sistema de educação comprometido, na Ucrânia em guerra. E contraste aí de tanta carência por lá está em alguns cantos do nosso Brasil. Vamos mostrar a você o safari divertido que percorre o interior do Paraná e garante lições inesquecíveis para a criançada. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h46 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país e a você sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Um estudo da Fiocruz apontou que apenas 11% das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade no Brasil tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19, o que é importantíssimo na contenção da doença. O pequeno Ayô tem 3 anos, é uma criança saudável, tomou todas as vacinas, só da Covid-19 que falta a última dose. Mas a mãe já vai levar o menino para se imunizar, porque sabe da importância dessa vacina. É uma das minhas prioridades, conseguir vacinar ele as 3 doses para protegê-lo caso venha uma nova onda de Covid, enfim. O boletim do Observatório de Saúde na Infância apontou que no Brasil apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos tomaram ao menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. Os números preocupantes apontam ainda que apenas 2,9% dos bebês de 6 meses a 2 anos estão vacinados. Um estudo da IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, revelou que 59% dos pais de crianças e jovens de até 14 anos dizem que a Covid-19 é a doença que mais preocupa na família. Já 31% não reconhecem que as vacinas protegem a forma mais grave da doença. O fato é que a campanha de desinformação feita contra os imunizantes nos últimos anos tem resultado na baixa cobertura vacinal no país. Segundo esse pesquisador, a vacina da Covid-19 continua disponível em todas as unidades básicas de saúde do país e ela é eficaz, testada cientificamente e segura. Sim, a vacina é segura. Eu, por exemplo, passei o ano de 2022 para 2023 com minha filha hospitalizada porque não tinha vacina contra essa doença. No primeiro dia que foi disponibilizada essa vacina, estava eu lá na unidade de saúde, levando a minha filha para ser vacinada contra a Covid-19. Então, assim, é isso. A gente tem que entender que quando a gente vacina os nossos filhos, né, a gente não está só protegendo os nossos filhos, a gente está protegendo os filhos de todo mundo. As informações agora são da Europa Oriental, porque nesta terça-feira foi definida pelo governo da Ucrânia, mergulhado em tempos de guerra, a retirada de crianças de regiões no entorno de Zaporídia, local onde hoje está localizada a maior usina nuclear da Europa e que já foi palco de duros confrontos durante esta guerra. Para o Unicef, os 2 anos de rigorosa pandemia, somados a este triste conflito, ameaçam a caminhada da educação de milhões de crianças ucranianas. O governo ucraniano ordenou nesta terça-feira a retirada de crianças de 5 localidades situadas na frente sul, na região de Zaporícia, diante da difícil situação de segurança e os bombardeios russos. O ministério responsável pela reintegração dos territórios ocupados pela Rússia afirmou que, ao todo, 54 crianças e 67 pessoas que as acompanharam serão retiradas de forma obrigatória. De acordo com a fonte, além das crianças, a retirada obrigatória será aplicada às pessoas com mobilidade reduzida que vivem nas localidades mencionadas. O anúncio foi feito depois que a Ucrânia afirmou nesta terça-feira que avançou perto de Robin, uma localidade situada a cerca de 50 quilômetros a sudeste dos lugares afetados pelas evacuações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou nesta terça-feira que os 2 anos de pandemia, seguidos pela invasão russa da Ucrânia, ameaçam a educação e a trajetória escolar das crianças ucranianas. A agência da ONU destaca que tanto as crianças que permaneceram na Ucrânia, como as que fugiram do país após a invasão russa em fevereiro de 2022, tiveram o 4º ano letivo interrompido. A diretora regional para a Europa e Ásia Central do Unicef denunciou que o conflito e o exílio ameaçam a educação de 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos com idades entre 3 e 18 anos.
Mais de 1.300 escolas foram totalmente destruídas e outras sofreram danos graves e não podem ser utilizadas. Apenas 33% dos estudantes ucranianos conseguiram prosseguir com os estudos de forma totalmente presencial, 33% de maneira híbrida e outros 33% foram forçados a fazê-lo de forma remota. O Unicef destaca ainda que 66% das crianças em idade pré-escolar não frequentam as aulas. Nas áreas próximas ao fronte, o índice chega a 75%. A organização alertou que as crianças da ex-República Soviética já apresentam sinais generalizados de perda de conhecimentos, especialmente no domínio da língua ucraniana, da leitura e da matemática. No Recife, uma multidão de fiéis participou de um encontro muito especial da Renovação Carismática. O nome Enchei-vos do Espírito de Deus, que há mais de 30 anos mobiliza e enche de emoções a comunidade católica, que vai à capital pernambucana para acompanhar essa festa da fé. Neste final de semana, aconteceu em Recife o evento da Renovação Carismática Católica Enchei-vos do Espírito de Deus. Em sua chegada, Dom Paulo foi acolhido pela multidão ao som da música Bom Pastor. Milhares de pessoas marcaram presença durante a programação. A missa de encerramento foi presidida por Dom Paulo Jackson. A celebração contou com a presença de Eugênio Jorge e pregadores da RCC Brasil. Durante a homilia, o arcebispo metropolitano convidou a todos à comunhão com o Papa Francisco e disse que a renovação carismática contribuiu e muito para a evangelização no Brasil. Nós esperamos a comunhão com aquilo que pede o Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa está nos convocando para celebrarmos juntos o jubileu do ano 2025. E o Papa pede um momento grande de oração em preparação ao jubileu. É o momento, então, de retomarmos o Concílio Vaticano II para vivermos conjuntamente este momento preparatório ao jubileu do ano 2025. O encontro Enchei-vos do Espírito de Deus acontece há mais de 3 décadas e faz parte da história da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Olinda e Recife e do Brasil, sempre promovendo a renovação espiritual aos fiéis. O Enchei-vos aconteceu na sede da comunidade Boa Nova. O fundador Hamilton Apolônio foi um dos pregadores oficiais do evento e também um anfitrião. O Enchei-vos de 2023 ser realizado na comunidade católica Boa Nova, inclusive respondendo ao apelo do Santo Padre, o Papa Francisco, de que todas as expressões da renovação carismática caminhem juntos, é uma alegria para mim. Para mim, uma resposta de obediência àquilo que o Santo Padre nos orienta. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos para a TV Evangelizar. Vamos de futebol agora, noite decisiva para os times brasileiros hoje na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Veja os jogos. O lado vermelho e branco da cidade de Porto Alegre é pura expectativa nesta terça-feira. Logo mais às 7h, no Beira-Rio, tem Internacional e Bolívar. Um empate em casa já garante o Inter como primeiro semifinalista da competição. Pela Copa Sul-Americana tem Corinthians com uma dura missão na Argentina. Em La Plata, às 9h30, a missão do time de Vanderlei Luxemburgo será duríssima na tentativa de garantir pelo menos um empate contra o Estudiantes e, assim, confirmar uma das vagas entre os semifinalistas do torneio. Vamos a alguns detalhes, né? Derrota do Corinthians na Argentina por 1 gol de diferença leva a decisão desse jogo para a disputa de pênaltis. Se a derrota for por 2 gols de diferença, aí então a vaga poderá ser da equipe argentina. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, as pipas coloriram o céu acinzentado de Curitiba neste inverno. Não apenas isso, foi um dia de muitas atividades no maior parque da cidade, o Barigui, num gesto que simboliza as ações promovidas pelo Pequeno Cotolengo, uma instituição reconhecida em todo o Brasil pelo tratamento a excepcionais e de reabilitação com sequelas de acidentes, doenças ou alguns traumas mais graves.
sorvete e muita diversão. Foi assim o dia no parque realizado pelo Pequeno Cotolengo. O parque, como é um local também de socializar, nós trouxemos hoje alguns dos nossos moradores para que a comunidade possa perceber que existem essas pessoas no nosso meio. É muito fácil entrar numa rotina e a gente tem que mostrar para eles que tem outras coisas além do que a gente tem oferece lá para dentro da instituição e uma chance também deles conviverem com a população, com o público. A atividade aqui no parque faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Além de chamar a atenção da sociedade, as pipas mostram que todas as pessoas podem voar. O nosso objetivo em estar aqui é o pertencimento. Eles são nossos, eles convivem com a gente e nós que precisamos aprender a olhar para eles com carinho, com amor e empatia. O Complexo Pequeno Cotolengo realiza anualmente mais de 300 mil atendimentos. Mostrar para todo mundo o trabalho que a gente faz, o trabalho que os assistidos nos deixam fazer, né? A gente acaba sendo responsável por eles, a gente é responsável pela vida deles e a gente quer que eles tenham uma vida integrada na sociedade. A Maria e a Adriane são assistidas pela entidade e adoraram o dia no parque. Vamos fazer na pessoa, puxar no teatro nosso. Um dia que eu posso estar se divertindo com meus amigos, com meu irmão. Dia especial, né? Uma inclusão aí tão importante, tão valiosa a essas pessoas. E agora, para você de casa, que tal levar suas crianças a um safari pela África? Nem que seja de forma lúdica, ele certamente será de muitas lições. Afinal de contas, a infância é o período de início de aprendizado, né? E quando essas lições acontecem assim, também a partir de brincadeiras, fica muito mais interessante para os pequenos. Um projeto de educação ambiental que simula a fauna africana dentro de um container está percorrendo o Paraná e leva para as crianças da educação infantil a oportunidade e muitas descobertas. Olhares atentos, é hora de conhecer alguns dos animais mais famosos do mundo. Por aqui, esses pequenos encontraram com o leão, a girafa, a zebra, o gnu e outros animais que eles já conheciam dos clássicos do cinema. O trabalho de educação ambiental tem levado as crianças para uma espécie de safari dentro de uma carreta, que simula a fauna africana. Por cerca de meia hora, elas descobrem sons e aprendem de forma lúdica sobre as características particulares e a importância de cada espécie. E aqui nós temos o Rei Leão, conhecido como o Rei da Selva, mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque os leões, eles não moram na selva, eles moram num lugar chamado de savana. A gente ensina uma curiosidade sobre os animais da África e fala um pouco sobre preservação do meio ambiente também. O projeto Zoo África saiu de Curitiba e está percorrendo cidades do interior do Paraná. Desde maio do ano passado, mais de 300 escolas já receberam o container. Todos os animais que estão aqui moravam na savana e morreram de causas naturais. Eles vieram para o Brasil em containers refrigerados e aqui foram empalhados. E agora estão sendo usados para ensinar e encantar as crianças. Pelos próximos 2 meses, a carreta estará em Maringá, na região noroeste do estado, e vai percorrer os centros municipais de educação da cidade. Todos os nossos CMEs, os nossos 64 CMEs vão receber a visita da carreta e atendendo assim, então, aos nossos 17 mil alunos que estão matriculados nas nossas unidades. Uma experiência diferente e muito enriquecedora, que amplia o conhecimento de cada um. Eu aprendi, eu gosto da girafa e da zebra e do macaco. O que você achou aqui dessa aula? Eu amei ela. O que você mais gostou? Eu gostei da galinha e do leão. E o que você aprendeu aqui sobre os animais? Eu aprendi que a listra da zebra é branca.
A lista da zebra é branca. Eu aprendi essa agora também. Muito conhecimento, né? Muito aprendizado para essa criançada que se divertiu também, descobrindo aí muitas curiosidades sobre os animais africanos. E Pauta Aberta desta terça está terminando. Muito obrigado pela companhia. Excelente fim de tarde para você e até amanhã.